crianças, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro, e a nossa videoaula é de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje acentuação de palavras e produção de texto. Nós iremos produzir um relato de memória. Vamos começar então da acentuação de palavras. Para a gente trabalhar a acentuação de palavras, a gente precisa rever, relembrar alguns conceitos básicos, tá? Quando a palavra ela tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, nós chamamos de sílaba tônica. E se essa sílaba, for a última, da última sílaba da palavra for a sílaba tônica, essa palavra é classificada em oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, aí nós temos uma proparoxítona. Olha esse esqueminha aqui que eu fiz, com as cores, e dá para você identificar, rapidamente essa situação aí de última, penúltima e antepenúltima. Muito cuidado com isso. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Olha, uma palavra proparoxítona. Olha só, máquina, lâmpada, hipopótamo. Todas três são proparoxítonas. E a regra mais tranquila de você gravar é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas, não tem nenhuma que vai ser proparoxítona que não vai ter acento, certo? Vamos ver agora algumas palavras oxítonas. Olha lá, eu coloquei sofá, Pelé, contém. E aí a regrinha é a seguinte, você pode também anotar no seu caderno, tá? Você vai acentuar todas as palavras oxítonas que terminam em A, E, O e EM, seguidas ou não de S, ou seja, sofá, sofás, não é verdade? Se tiver o S, não vai mudar, vai ter acento do mesmo jeito, tá bom? Agora, as paroxítonas, que são a maioria das palavras da nossa língua portuguesa, são paroxítonas. Então, olha só, você já sabe que a proparoxítona todas são acentuadas. Você já sabe que a oxítona, se terminar em A, E, O, ou em, com S ou não, vai ter acento. As outras, que vão ter acento, que não terminar em A, E, O e nem em, vão ser as paroxítonas que vão ter acento, entendeu? Então, assim, grava a proparoxítona e a oxítona e as demais vão ser as paroxítonas, tá ok? Olha só, vou colocar aqui mais alguns exemplos, tá, de palavras acentuadas para vocês. Então, olha só, caráter, história, aquário, Palavras também que recebem acento. Tem atividade para vocês fazerem, tá? No caderno, atividade da folha que está colada no caderno de vocês, onde tem algumas palavras que foram escritas lá sem acento e você vai precisar acentuá-las, tá bom? Façam com bastante atenção. Vamos então partir agora para o nosso segundo tema da aula de hoje, que é a produção de texto. E aí eu trouxe um pensamento muito interessante para a gente refletir sobre o tema da nossa produção. As lembranças boas, guarde. As ruins, esqueça. E as mais especiais, recorde. Ai, como é bom, a gente recordar momentos especiais que aconteceram na nossa vida, não é verdade? E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Quanta coisa que acontece na nossa vida e que marca a nossa vida. O primeiro dia da escola, a primeira professora, os nossos amigos, desde lá o prezinho, e a gente sempre recorda de alguma brincadeira preferida, não é? Pode acontecer também quando a gente muda de casa, muda de um bairro para outro e a gente conhece pessoas novas, não é verdade? Então, esses momentos, uma festa de aniversário, ou uma viagem que a gente fizer, um final de semana que a gente vai para a roça, o que não nos falta, são momentos especiais para recordar, não é isso? A chegada de um irmãozinho, mais um
um irmãozinho para completar aí a família. Isso tudo nos causa boas recordações. Também nos causa, né, uma certa ansiedade, às vezes um pouquinho de medo de alguma coisa que vai acontecer, de alguma mudança. Isso tudo são fatos, né, que fazem parte realmente do dia a dia, da nossa vida, da vida de cada um de nós, tá certo? E aí, meus queridos, nós vamos colocar isso no papel, né? Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Pensar, né? Recordar, pensar em algo especial que aconteceu com você, né? Então, primeiro passo para fazer essa produção de texto é sentar, refletir. Você pode fazer pequenas anotações, né? Há um passeio no sítio, aquela viagem para a praia, a última viagem que nós fizemos antes da pandemia, ou o que a pandemia mudou na nossa vida. Meu irmãozinho pequeno quando nasceu, um cachorro que eu ganhei, um presente de aniversário, uma festa, enfim. São vários aí os temas que você pode colocar na sua produção, tá? Acontece, meus queridos, que na hora que a gente vai escrever, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados muito importantes. Por quê? Quando a gente está conversando, né, a nossa fala do nosso dia a dia, nós usamos uma linguagem informal, né? A gente pode usar gírias, né? A gente fala né, então, tá, não é verdade? Mas quando a gente vai escrever, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos escrever numa linguagem formal, nós vamos usar as formalidades para escrever. Olha, se você vai, né, escrever aqui, né, produção de texto, será um relato de memória. E aí nós já vimos, nós já conhecemos aí 2 relatos de memória nas nossas aulas anteriores, né? Teve mais um também numa atividade que eu coloquei para vocês, que foi aquele da criança indígena. Então eu sugiro que vocês voltem, façam a leitura desses relatos de memória que nós já trabalhamos, que você vai perceber o seguinte: o narrador, né? Você vai ser o narrador, então você vai ser um narrador personagem, porque você vai relatar aqui algo que aconteceu com você, tá? E aí, como que a gente usa, né, o verbo? Os verbos vão estar no passado, porque não é algo que aconteceu, então já aconteceu. Por isso os verbos vão aparecer no tempo passado. E você vai escrever na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, quando eu fui, né? Quando eu visitei, é assim que você vai escrever. Então, faça a leitura dos relatos que nós já trabalhamos, tá? E o seu texto vai ser um texto do tipo narrativo. Você vai contar, você vai narrar algo que aconteceu. Então, é preciso que ele tenha pelo menos 3 parágrafos, tá certo? O primeiro parágrafo é onde vai acontecer a introdução, né? No primeiro parágrafo tem que ficar claro onde esses fatos aconteceram, com quem que aconteceu. Isso já fica explícito no primeiro parágrafo. Depois vem o desenvolvimento, né? Que é onde você vai realmente contar o que aconteceu. E o último parágrafo é um desfecho, né? Uma conclusão. Como que essa história acabou? Como que essa situação se resolveu? Tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês no quadro um exemplo, tá? Só para a gente discutir aqui umas coisinhas. Então, vamos acompanhar comigo. Olha só. Eu tinha uns 5 anos quando ganhei meu cãozinho de estimação, o Bob. Ele é um animal adorável. No final do ano passado, aconteceu algo inesperado comigo. Sofri um acidente e fiquei hospitalizada por 15 dias. Tudo bem, começamos o texto. Então, agora, o próximo parágrafo, né, é que eu vou contar o que aconteceu. Já deu para você perceber que o meu cãozinho Bob, ele vai participar aqui dessa história, né? Eu vou contar alguma coisa que aconteceu enquanto eu estava hospitalizada e esse acontecimento envolve o meu cachorrinho, tá certo? Então, olha só, presta atenção numa coisinha. Primeiro,
Primeiro, eu ainda não coloquei o título, tá? Eu, particularmente, né, gosto de escrever primeiro, depois eu penso no título que eu vou colocar. E aí o título, ele não pode ser uma frase imensa, que já está contando a história não, tá? Pensa aí num título que você vai dar para a sua narrativa. Então, eu tinha uns 5 anos quando ganhei meu cãozinho de estimação, o Bob. Meu cãozinho de estimação, eu usei a vírgula. E logo em seguida eu falei, quem é meu cãozinho de estimação? É o Bob. Então, percebeu aí a função dessa vírgula? Porque logo em seguida veio a explicação, né? De quem é o meu cãozinho de estimação. Ele é um animal adorável. Ele quem? O Bob. Ele é um animal. Eu usei agora outro substantivo para eu não falar de novo que ele é um cãozinho, né? Eu não já disse cãozinho? Então agora eu troquei cãozinho por animal. E na hora de você escrever o seu texto, você vai pensar nessas substituições aí de palavras por outras, né? Que têm o mesmo sentido. No final do ano passado, ou seja, quando foi que isso que eu vou contar, isso aconteceu quando? No final do ano passado. Aconteceu algo inesperado comigo, ó, primeira pessoa do singular, eu, não é verdade? Então, olha só, continua. Algo inesperado, 2 pontos. Agora eu usei essa pontuação aqui, 2 pontos, porque logo em seguida eu vou explicar o que aconteceu. Sofri um acidente e fiquei hospitalizada por 15 dias, tá? Então, meus queridos, esse esqueminha que eu coloquei aqui é somente uma sugestão para você imaginar como que você poderia começar a sua história, tá? Outro detalhe importante, não é um relato de memória, então eu vou contar fatos reais, né? Coisa que realmente aconteceu comigo aqui, não é fictício, não é para inventar. Então você vai pensar em algo que aconteceu, que marcou a sua vida, tá certo? E vai começar a escrever. Nada de começar com era uma vez, tá? E nem escrever lá no final, fim, né? Porque aqui não é um conto de fada, você está escrevendo um texto narrativo e é um relato de memória, tá certo? Então, eu espero, né, que vocês façam com bastante atenção. Uma outra sugestão. Faz primeiro numa folha, num rascunho, depois você vai lá e lê o que você escreveu, para ver como que tá. Só depois você passa aí para a folha do seu caderno Conexão, tá na página 14, tá? É onde você vai escrever, tá bom, meus queridos? Olha só, agora dando continuidade, essa é a folha de atividades que está colada no seu caderno, tá bom? Tem um trechinho do relato de memória que nós trabalhamos na aula passada, tá? Que vocês vão fazer atividade. Tem também sobre acentuação de palavras, algumas palavras aí que estão sem acentuar. E também tem o texto, né? Pequenas Poderosas, que é um texto que está escrito na terceira pessoa. E vocês vão responder as questões com bastante atenção, tá ok? Nós vamos nos encontrar agora na nossa videoaula de quarta-feira.